Graças e paz, irmãos. Eu convido você a que abra a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e versículo 29. O texto nos diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Bom, vocês já pensaram por que nós nos esforçamos tanto com os nossos filhos com relação aos seus estudos? Veja bem, os estudos não vão mudar a nossa vida. Os estudos deles não vão fazer com que nós ganhemos mais dinheiro ou com que o nosso salário aumente. Várias vezes, quando repreendemos nossos filhos a respeito disso, é essa a nossa observação. É o futuro deles e não o nosso que está em questão nessa preparação dos estudos. Mas o fato é que nós insistimos com ele porque queremos prepará-los para o mundo, queremos prepará-los para terem um bom emprego, para terem uma boa vida e terem um bom casamento. É mais ou menos a respeito disso que Paulo vai estar falando aqui nos nossos versículos. Veja que ele acabou de falar como a riqueza do mistério revelado é a presença de Cristo em nós. Especialmente ele falou no que se refere àqueles que estavam afastados de Deus. Ele estava falando a respeito dos gentios. Mas agora Paulo, ele fala do objetivo da sua pregação e da proclamação desse evangelho que estava oculto e foi revelado. Inicialmente, ele usa esses verbos de advertir e ensinar em toda a sabedoria. Perceba, irmãos, que são esses os dois grandes resultados da proclamação da palavra de Deus. Primeiramente, advertir, chamar a atenção, aconselhar, repreender. Mas esse aspecto é de grande importância, pois o conteúdo principal do Evangelho é anunciar e denunciar o pecado humano, mas também falar a respeito da redenção que há em Cristo Jesus. É denunciar o pecado, mostrando que o seu resultado é a morte e que a única solução para escapar da ira de Deus é o conforto na segurança do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a advertência é que todos devem se arrepender de seus pecados e se aproximar do Senhor Jesus, porque somente através da união com Cristo é que existe aproximação com Deus, o Pai. O próprio Senhor Jesus mesmo, ele, durante o seu ministério, ele falava lá em Mateus 4,17: arrependei-vos, o reino do céu está próximo. A primeira grande atenção do Evangelho é a advertência, é a proclamação dessa repreensão, desse aconselhamento. Afastem-se dos pecados, porque o dia da ira está chegando. Mas para aqueles que já receberam a salvação, há ainda a continuidade da obra santificadora. Isso se faz pelo ensino na sabedoria. Veja que Paulo ele já havia falado a respeito disso nos versículos 9 e versículo 10 do nosso texto, no capítulo 1 aqui. Ele fala: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos falar, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A continuidade da obra santificadora se faz através do conhecimento bíblico, do conhecimento das Escrituras. Algumas pessoas acham que a salvação se finaliza apenas na recepção de Cristo como Senhor. Mas Paulo ele insiste que nós somos chamados ao progresso da fé, não de uma forma instintiva, reativa, mas de uma forma racional, usando a razão, usando o conhecimento, usando o desenvolvimento da sabedoria que vem através do próprio Evangelho. Por isso que é uma sabedoria
espiritual. Mas qual é o objetivo desse progresso do conhecimento e da santificação? Paulo nos fala aqui que é a perfeição, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pode parecer meio arrogante, mas não é com soberba que Paulo fala isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus expressou que é esse o alvo do crente, porque a perfeição não é um sentimento de superioridade sobre os outros, mas é para se adequar à sua imagem. Lá Jesus mencionou: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É a mesma imagem do que o Senhor Deus falou a Moisés: sede santos, como eu sou santo. Então vejam que a perfeição aqui está ligada à santificação, à perfeição na dignidade do caminhar. E isso exige de nós todo esforço. Irmãos, o propósito de Paulo aqui é alcançar o propósito de Cristo. É cumprir a missão que ele recebeu. E vislumbrar também aquela metáfora que ele mesmo havia mencionado em Efésios capítulo 5, no versículo 25 a 27. Quando ele disse: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vejam, portanto, que o propósito de Paulo é cumprir a missão que ele recebeu de Cristo. É fazer aquilo pelo qual Cristo fez para a igreja, através da palavra, santificar a sua igreja para que ela se torne uma igreja santa e perfeita. Irmãos, o processo atual da igreja é de garantir o seu, melhor, não garantir, mas o processo atual da igreja é de se preparar para habitar no céu. E ninguém vai habitar no céu se não passar pela santificação. Nós, como pai, queremos preparar nossos filhos para a vida, prepará-los para conseguirem um bom emprego e um bom casamento. Cristo quer nos preparar para habitar nos céus. Ele já nos garantiu a entrada nele, mas ninguém entrará sem santificação. Por meio da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, por meio da sabedoria espiritual, nós vamos nos santificando para vivermos de forma digna do Senhor, do seu inteiro agrado. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, ó Pai, pela Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu amor para conosco. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho para morrer por nós e nos dar a garantia da entrada no Teu reino celestial. Nós sabemos, Senhor, das nossas falhas, sabemos dos nossos pecados e pedimos, Senhor, que a Tua obra se complete em nós, de forma que por meio da Tua palavra sejamos santificados, para que possamos crescer em todo conhecimento espiritual, crescer na plenitude, Pai, da sabedoria que Tu nos deste por meio da Tua palavra. Vivifica o nosso coração. Dá-nos, ó Pai, o gozo e a alegria de viver para o Teu louvor em tudo aquilo que nós fizermos. Dá-nos, Senhor, sermos santos como Tu és santos e viver uma vida, Senhor, neste mundo perfeita, não para a soberba, mas com toda humildade, para o Teu louvor e para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.